Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson Dev. Na última semana eu não pude postar nenhum vídeo, né? Realmente não pude. Foi a agenda muito lotada de atividades e vou estar compensando aqui vocês com... A gente vai estar fazendo a primeira atividade aqui no Lazarus, tá? Então, vou estar mostrando para vocês todo o processo. E o exercício que a gente vai estar fazendo aqui é aquele exercício de lá atrás do IMC. Vocês lembram? Para calcular... o cálculo de IMC, ele vai dar para você um resultado de classificação, e a partir dele você pode saber se você está abaixo do peso, no peso ideal ou no sobrepeso, tá? Então a gente vai estar fazendo essa aplicação com esse objetivo de nos retornar essa classificação, e o programa também vai dizer para a gente se eu estou abaixo do peso, na média ou sobrepeso. Beleza? Então vamos abrir aqui o Lazarus e ver como é que essa coisa se procede. Beleza? Beleza. Deixa eu abrir aqui o Lazarus. Ele provavelmente vai estar abrindo aqui o projeto que a gente trabalhou anteriormente. Olha só que bacana. Então, se você viu a aula passada, você aprendeu como é que você poderia gerar o teu primeiro executável, né? O teu primeiro projeto com o Lazarus. Inclusive, vou até executar aqui, porque existe um extra que eu deixei na aula. É o seguinte: você vai perceber que a aplicação toda vez agora, ela sempre vai estar abrindo no centro da tela. Então, se você quer que a tua primeira aplicação abra sempre no meio da tela, para ficar uma coisa bem informal, bem organizada, então volta no vídeo anterior que eu ensino isso naquele vídeo, beleza? Então aqui a gente vai estar criando um novo projeto, tá? Vou chamar esse projeto aqui de IMC. Então vamos então criar um novo projeto. Eu vou aqui em arquivo, novo, né? Eu vou aqui em aplicação, já até marcado aqui. Eu vou dar um OK, parar a depuração, parar, beleza. Então ele abriu para mim aqui um novo projeto, com código tudo vazio, né? Eu vou deixar essa janela mesmo, não tem sentido a gente mudar aqui. Deixa eu salvar esse projeto logo, né? Então vou aqui em salvar tudo. Vou aqui voltar na minha parte que nós criamos, que é o projeto Lazarus. Eu vou colocar uma parte aqui chamada IMC. Tá, então, primeiramente, ele está me perguntando qual é o nome do projeto, tá? Então, vou colocar IMC mesmo. E agora ele está me perguntando o nome dessa tela. Como esse projeto aqui, a princípio, só tem uma única tela, então, vou colocar como tela principal. Ou, se você quer se habituar aos padrões que os programadores geralmente utilizam, você pode colocar assim, ó, form principal. Tá? Vai do teu caso aí. Aqui no título da minha aplicação, eu vou estar alterando também para IMC. Índice de massa corporal. Feito. Então, se eu executar aqui, se eu executar aqui a minha aplicação, a primeira vez ele já vai estar abrindo com o título, né? Que a gente já definiu aqui, que é o IMC. Então aqui já está a minha aplicação rodando, beleza? Vamos lá. Como é que a gente faz para ter esse resultado de IMC? Primeiramente, a gente precisa definir quais são as informações que são necessárias para fazer esse cálculo e as informações que a gente quer de retorno, né? Que a nossa aplicação exiba. Então a gente quer que seja exibido duas coisas. A primeira coisa é o número em si desse cálculo, né? E o segundo seria um resultado em texto de classificação. É um retorno para ele me dizer se eu estou abaixo, na média ou acima do peso. Então são duas informações que a gente quer aqui. Mas primeiramente vamos se concentrar nas informações que a gente precisa inserir, que o usuário precisa inserir para que ele tenha essa informação. Então, no caso aqui, a gente vai precisar de alguns componentes, tá? Então, o primeiro componente que eu vou estar colocando aqui, que isso aqui é, de certo modo, de estética, né? Mas é um elemento importante nas aplicações. O primeiro elemento que eu vou estar colocando aqui é um elemento chamado label, tá? Ou label, se você for falar o nome de forma literal. Que na verdade, T-label, né? Mas a gente chama muito de label, né? E nada mais é do que um nome, né? Um texto que vai estar exibindo alguma informação. É um texto já prefixado ali, uma determinada informação, tá? Então aqui nesse primeiro elemento de texto, aqui, vamos chamar assim para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui como altura.
que para a gente calcular o MC, a gente precisa fazer, se eu não me engano, a altura ao quadrado dividido pelo peso, tá? Eu vou pegar depois a fórmula novamente para a gente fazer a coisa certa, mas são duas informações que você precisa, que é a altura e o peso, tá? Então eu vou colocar altura, 2 pontos e dar um Enter, tá ok? E como a gente quer que a nossa aplicação, que o usuário interaja com a nossa aplicação, a gente precisa colocar um campo de texto para ele digitar a informação, tá? Então eu vou estar utilizando um outro componente chamado TEdit, tá? Que é um elemento para ele inserir uma informação aqui, tá? Então ele vai digitar no teclado dele mesmo, tá? Essa informação aqui, tá? No caso aqui, eu vou estar tirando esse nome edit de dentro dele, tá? Então eu vou aqui localizar a minha propriedade de text, tá? De texto, tá? Tá aqui, ó, edit 1, eu vou estar limpando simplesmente, tá? Para poupar tempo, eu posso simplesmente pegar esses dois aqui, ó, dar um Ctrl C e Ctrl V, ele vai duplicar esses elementos para mim. Perfeito? Eu vou estar alterando aqui somente desses dois aqui, no caso a altura, no caso agora é peso, né? Então peso 2 pontos. E aqui tem o outro edit que a gente fez a cópia. Eu vou pegar aqui um outro elemento, que é um elemento essencial, que é a partir dele que ele vai estar processando as informações, que é simplesmente o nosso botão, que é o T-button, né? Então eu vou estar colocando um botão aqui também, vou estar aumentando somente a largura dele aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui a minha tela, o meu formulário. Deixa eu mudar o nome de dentro dele aqui, vou colocar como calcular, IMC, tá? Beleza. Temos aqui os campos que a gente precisa para o usuário inserir as informações. Só que a gente também precisa de alguns outros componentes para exibir a informação. Porque a gente tem os componentes para o usuário inserir a informação, só que a gente não tem os campos para a gente ter o retorno desse cálculo, né? Então, nesse caso aqui, você pode utilizar o label ou pode utilizar o edit. Geralmente se utiliza o edit para quando você quer resultados que são flexíveis, né? Vamos colocar assim. Então, eu vou estar utilizando um outro componente de edit, tá? Aqui, ó. Eu vou estar pegando aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V no label novamente, tá? Vou estar colocando aqui como resultado. Tá? Eu vou estar colocando esse edit aqui logo aqui abaixo. Você percebe bem bacana que existem algumas réguas aqui que ele ajuda no alinhamento, né? Para deixar bastante organizado. Eu vou retirar aqui esse texto aqui do edit aqui do resultado dele. Aqui. Só que esse edit aqui eu vou estar fazendo uma personalização diferente, tá? Eu não quero que o usuário interaja com esse componente aqui. Então eu vou estar desabilitando a interatividade dele. Eu só vou estar localizando aqui uma propriedade chamada enable, tá? Deixa eu encontrar aqui. Enable. Deixa eu pesquisar aqui. Enable. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá como verdadeiro? Tá como true, né? Que é verdadeiro. Eu vou estar desmarcando aqui. E a partir do momento, o usuário só vai poder exibir esse componente. Ele não vai poder interagir com nada, tá? O outro elemento aqui, que seria um texto, eu posso utilizar um label, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou utilizar um label aqui para ele exibir o texto, né? Ele vai dizer para mim se eu estou acima, se eu estou na média ou se estou acima do peso, tá? Eu vou estar aumentando aumentando o tamanho dele para que ele fique mais destacado, tá? Então eu vou aqui na propriedade de fonte dele. Deixa eu aumentar o size dele para, sei lá, 20. Não, 20 tá muito, né? Vamos colocar 15, tá? Porque de repente ele pode ultrapassar aqui. Deixa eu ver se ele tem uma propriedade aqui, aqui, ó. É uma propriedade interessante, tá? Para você que vai trabalhar com textos que podem ser maiores ou menores, que é a propriedade word wrap. O que ele faz? Ele quebra a linha quando ele precisa, tá? Então eu vou estar marcando aqui, ó. E agora o meu texto ele pode quebrar a linha, não vai ficar sempre numa única linha, né? Que a gente chama de single line, né? Ele vai ficar em multilinha caso necessário. Deixa eu localizar aqui uma outra propriedade, que é o auto size. O que é que o auto size faz? Como o próprio nome fala, né? Ele vai estar ajustando automaticamente o elemento mediante ao contexto que ele tem dentro dele. Você percebe aqui que o texto que está dentro dele é o label 4, né? Só que eu não consigo aumentar a largura desse componente manualmente, né?
como o auto size ele está ativo, então ele mesmo está fazendo esse ajuste. Só que eu quero desativar isso, porque eu quero que o meu texto, caso ele seja grande ou pequeno, eu quero que ele se limite dentro de um bloco que eu tenha controle. Então eu desativei aqui a propriedade auto size e agora eu posso manipular o tamanho do campo de texto para ele justamente ficar desse tamanho aqui, porque o que acontece? De repente o resultado da minha classificação vai ser um texto grande, ele não vai passar daqui, ele vai se enquadrar dentro desse bloco que eu coloquei para ele, né? E não vai fugir disso, perfeito? Eu vou estar retirando o conteúdo dele aqui, que ele tem um label 4, eu vou estar retirando aqui para que ele fique vazio, perfeito? Agora vamos aqui para uma última configuração, que é uma configuração para a gente manusear esses elementos do código, tá? Isso é importante. Então, o que eu vou fazer aqui? Os labels que estão aqui, como são mais labels para estética, né? Eu só estou informando para o usuário onde é que ele vai estar colocando as informações. Mas nada mais além disso. Ou seja, esses labels não vão servir para o código, eles só são para direcionar o usuário. Okay? Os elementos importantes que vão realmente fazer receber a informação do usuário são os edits e o botão, e esse label aqui específico para exibir o texto para gente, tá? Então, para eu saber, para ficar mais fácil de eu manusear isso no código, eu vou estar definindo certos nomes para que eu possa localizar eles no código de uma maneira mais fácil, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui no meu primeiro edit, que é o responsável pela altura. Vou localizar aqui uma propriedade, que é a propriedade name nele, é o nome dele, tá? Essa propriedade name ela é importante e ela é exclusiva, tá? Você não pode ter dois componentes com o mesmo nome, tá? Porque é a partir desse nome que você vai estar localizando ele no código, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou estar utilizando uma formativa utilizada muito por programadores, que é inicialmente com 3 letras você dizer que tipo de componente é esse. No meu caso é um edit, né? Então eu vou utilizar o acrônimo EDT para eu saber que é um edit no código, e em seguida eu vou estar dando um nome bem óbvio para ele, que é a altura, tá? Perfeito? Então agora definido o meu edit altura, que eu sei no código, se for mexer nele, eu sei que eu estou mexendo com o edit da altura. Perfeito? Vamos aqui para o de peso e fazer a mesma coisa. EDT peso, tá? Vamos aqui para o do resultado. EDT resultado. No caso do botão já não é o edit, é um botão, né? Então eu vou estar utilizando aqui o acrônimo BTN. BTN calcular IMC, tá? E eu vou estar utilizando também esse label que é específico para exibir aquela frase. E o label eu posso utilizar um LBL, né? Eu sei que é um label. E aqui eu posso colocar como resultado, tá? Embora se tenha o edit resultado, também tem o LBL resultado. Então, embora sejam parecidos, mas você percebe que é diferente, né? Perfeito, então tá aqui a minha tela, né? Do meu projetinho. Vou fazer vou fazer com que a minha aplicação, toda vez ela abra no centro da tela, tá? Então eu vou estar localizando a propriedade aqui position do meu form, tá? E vou estar localizando aqui o position desktop center, screen center na verdade, tá? E agora, se eu for executar minha aplicação, você percebe aqui, ó, que agora eu posso fazer as interações, né? Aqui tem o meu botão, eu posso clicar nele e você percebe que esse meu edit do resultado ele está inativo, né? Então eu não posso, eu não tenho interatividade com esse componente. Justamente esse é o objetivo. Eu quero que o usuário não possa mexer nesse usuário, muito embora vai exibir aqui a informação do cálculo IMC para ele. Perfeito? Maravilha! Vamos agora para o código, né? Deixa eu pegar aqui rapidão como é que é a fórmula do IMC, tá? Então deixa eu fazer uma pesquisa rápida com vocês. Aqui, ó, IMC fórmula. Então, no caso, como fazer o cálculo? Aqui, ó, no caso aqui olha só, deixa eu pegar aqui, o IMC a massa, tudo bem, a massa dividida pela altura, a altura ao quadrado. Então é a altura ao quadrado dividido pela massa, pelo peso, né? Perfeito. Então já sei aqui
a fórmula, vamos guardar aqui. Vamos cair agora pelo código, tá? Deixa eu só diminuir aqui esse carinha, esse logzinho aqui. E beleza, vamos cair aqui no código. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, como é que em que momento, né, a gente precisa se perguntar, em que momento a minha aplicação vai fazer esse cálculo, né? A gente vai estar utilizando aqui o evento de um clique do botão, né? Ou seja, eu quero que isso ocorra quando eu clicar no botão, ele vai estar fazendo esse cálculo, tá? Então, vamos lá, eu vou aqui clicar no meu botão, cliquei no meu botão, vou aqui em eventos, tá? E vou localizar o evento onClick, ou seja, quando eu clicar no botão, passa algo. Então, vou dar um duplo clique simplesmente e ele gerou aqui um evento para mim, tá? Então aqui eu posso simplesmente já digitar o que eu quiser e assim que eu clicar no botão, ele vai estar fazendo alguma coisa. Perfeito? Vamos até testar aqui, vamos colocar um comando que a gente já aprendeu, que é o show message, tá? Então, o show message, ele vai estar exibindo uma mensagem para mim, mensagem na tela. Vamos colocar aqui como hello. Perfeito? Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar rápido, tá? Eu vou executar minha aplicação aqui. E se eu clicar aqui, ele vai estar exibindo um hello para mim. Perfeito, isso aqui a gente já viu na aula anterior. Maravilha? Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Primeiramente, tá, o que eu vou fazer aqui, pessoal, você de repente pode fazer de um jeito diferente. Cada programador vai ter a sua lógica, tá? Então eu vou fazer da minha forma, tá? Vou explicar aqui nos mínimos detalhes quando possível para você entender o que eu estou fazendo. Mas faça do seu jeito, seja criativo para você tentar chegar no mesmo resultado que eu, de uma forma diferente, tá? Muito bom você praticar isso, tá? Vamos lá. Então, para fazer o cálculo de IMC, a gente sabe que é a altura ao quadrado dividido pelo peso, né? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui para ficar mais fácil esse cálculo é criar algumas variáveis, tá? Então, a primeira variável que eu vou estar criando aqui é uma variável chamada resultado. E ela vai ser do tipo real, tá? Do tipo real. Perfeito? Então, variáveis do tipo real a gente já aprendeu bem lá no módulo básico, tá? Que são aqui em resumo, tá? Variáveis do tipo real, elas conseguem guardar números que possuem pontos flutuantes, né? Então, 1,5, 2,5, 0,8 são números que possuem valores depois da vírgula, tá? Diferente dos números inteiros, que só conseguem guardar números inteiros. Então 1, 2, 5, 10, 15, eles não possuem números após a vírgula. Perfeito? Então, por que você está criando, Jefferson, essa variável resultado? Porque eu vou fazer todo esse cálculo dentro dessas variáveis aqui e depois eu jogo o resultado nos componentes. Vai ficar mais fácil para te manipular. Perfeito? Na verdade, eu não só vou criar essa variável resultado, como vou estar criando também outras variáveis também. Então eu vou criar aqui uma variável resultado, vou criar uma variável chamada altura e peso. Perfeito? Então eu tenho 3 variáveis aqui do mesmo tipo. Maravilha? Bom, primeiramente eu vou capturar os valores que o usuário digitou, tá? Então eu vou precisar fazer o seguinte, ó. A minha variável peso, minha altura, ela vai receber o valor que foi digitado pelo usuário do campo altura, tá? Então como é que eu faço isso? Primeiramente, eu só vou declarar aqui, ó, EDT, qual é o nome do nosso componente lá da altura? EDT altura. Qual é o elemento que a gente quer extrair? Ponto text. Por que ponto text? Porque se eu digitar alguma coisa, se eu for aqui no meu componente novamente, aqui, ó, ir aqui nas propriedades dele e digitar e procurar aqui a propriedade text e eu digitar alguma coisa aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Então eu quero que desse componente, dessa propriedade, ele jogue essa informação dentro da variável. Do jeito que está aqui, vai dar um errinho, talvez você não tenha sacado ainda, mas eu acredito que até se eu compilar aqui, ó, deixa eu ver se ele vai gerar o erro para mim, ó. Gerou o erro para mim, vou explicar para vocês o motivo de ter gerado esse erro um pouco mais para frente, mas vamos continuar com o código aqui, porque eu estou explicando tudo direitinho para vocês, certo? Vamos continuando aqui. Beleza? Então, teoricamente aqui estou jogando o valor do EDT altura para a minha variável altura do tipo real, né?
vamos repetir a mesma coisa, só que com a variável peso, né? Então vai ser edt peso.text, certo? Maravilha. Então, em tese, né? Agora eu tenho os valores dentro das variáveis. O que eu vou estar fazendo agora? Primeiramente, eu preciso fazer esse cálculo da altura, né? Então, eu preciso fazer o seguinte, ó, a minha variável resultado, ela vai receber todo esse cálculo, tá? Então, eu preciso primeiro, uma regrinha da matemática, né? Eu preciso primeiro calcular a altura para depois o resultado do cálculo da altura ao quadrado se dividir com peso, tá? Ou seja, em outras palavras, para ficar mais fácil, eu primeiro preciso saber qual é o valor da minha altura ao quadrado para depois ele possa ser dividido, certo? Então, como é que eu faço essa regra? Primeiramente, eu vou aqui definir a minha altura, que a minha altura vai ser vezes ela mesma, né? Altura dividido pelo meu peso. Então, para eu priorizar um certo cálculo na matemática, eu simplesmente coloco aqui um parêntese, né? Então, o que é que a minha variável resultado ela vai estar fazendo? A minha variável resultado, ela vai inicialmente dividir a minha altura, vai multiplicar a altura por ela mesma, então vai ficar ela ao quadrado, e depois que ele fizer esse cálculo aqui, ele vai dividir pelo peso. Então a minha variável resultado já vai ter esse cálculo nela, certo? Depois que ele fizer esse cálculo, aí sim eu posso jogar esse valor dentro do meu edit resultado para ele exibir o valor para o usuário. Então, o meu edit resultado.text receberia o resultado, certo? Como eu falei, se eu compilar novamente aqui, ele vai dar um erro. E agora a gente vai estar entrando no porquê está dando esse erro. Bom, a gente está lidando aqui inicialmente, para a gente entender, a gente está lidando com valores diferentes. Aqui na altura nós temos uma variável do tipo real. Aqui nós temos um valor do tipo string, tá? String a gente já aprendeu que são valores em texto, né? Então são valores diferentes, então ele não consegue fazer esse cálculo, não consegue fazer essas extrações e muito menos vai conseguir fazer esse cálculo aqui. Se bem que esse cálculo aqui em questão ele vai estar fazendo sem problemas, essa linha está correta porque ele está fazendo processos do mesmo tipo, só que o problema está aqui. Então como é que eu faço para jogar um valor que é string para uma variável que é do tipo real, no tipo diferente? Eu faço uma conversão. Conversões entre tipos são coisas muito comuns que acontecem em várias linguagens de programação. Então você vai estar vendo isso no Python, por exemplo. Você vai estar vendo aí, não tanto, você não vai estar vendo muito isso em JavaScript, por exemplo. Você até pode fazer isso em JavaScript, só que JavaScript, por exemplo, é uma linguagem muito flexível, embora Python também seja, mas em Python, em alguns momentos, você também precisa fazer conversões de tipos de variáveis, tá? Mas voltando aqui, eu preciso então transformar o meu valor que é em texto em número, tá? Então, existe uma função pronta aqui no Pascal que ele já faz isso pra gente. Eu quero converter o string, que é o str, para real, ou double, se não me engano, double float aqui. Então, essa função aqui, str to float, ele recebe um parâmetro, ou seja, é uma informação que a gente coloca dentro desses parênteses que ele está perguntando, beleza, você quer converter texto para real, qual é o valor que você quer transformar? É o valor que está aqui no meu edit. Então, vou simplesmente pegar aqui o meu edit e colocar aqui dentro do meu parâmetro. Então, muito provável, se eu compilar aqui novamente, ó, ele vai dar erro na segunda linha e não mais na primeira. Vamos testar? Olha só. Por quê? Porque ele já entendeu que a gente está fazendo uma conversão aqui. Então eu simplesmente vou copiar e colar aqui. Da mesma forma que está aqui. E aqui por último, agora eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que transformar o valor real em string. E como é que a gente faz isso? Simplesmente faz o inverso. Então vai ser float to str.
Aí ele tem um outro parâmetro que, diferente do texto que ele pede, ele está pedindo agora um valor que seja real. Então eu vou aqui, só fechar aqui. Perfeito. Se a gente rodar a nossa aplicação aqui, muito provável que já funcione, tá? Olha só, então, ó, olha só que maravilha. A gente já tem a nossa aplicação funcionando, tá? Então vamos testar aqui. Eu não sei quanto de altura eu tenho, acho que é 1,60. Talvez gere um outro problema aqui que a gente vai estar vendo aqui. A gente vai estar consertando esse programa para ficar bacana, tá? Vamos colocar aqui 1,60. E o meu peso, vamos colocar aqui, eu devo ter uns 50 quilos. Vamos calcular aqui. Olha só, deu um errinho aqui, tá? Já esperava que esse erro acontecesse. Vamos continuar aqui. Vamos trocar o ponto pela vírgula, tá? Calcular. Olha só que bacana. Aqui o meu resultado. Aqui o cálculo, gente. Já estamos com a nossa aplicação funcionando. Ele já trouxe para mim o cálculo aqui pra gente, tá? Claro, existem algumas peculiaridades. Vocês perceberam que ele deu um erro ali. Por quê? Porque o Pascal aqui em questão, na verdade eu não sei se é o Pascal em questão, tá? Se você que está vendo esse vídeo sabe essa informação de forma mais completa, você pode colocar aqui abaixo. Mas o erro que aconteceu é o seguinte: em algumas situações ele talvez não reconheça a vírgula e o ponto, tá? Então você precisa fazer essa correção. No caso, vocês perceberam que eu precisei trocar o ponto pela vírgula, né? Então se eu fosse colocar o ponto aqui, ele daria um outro erro, porque ele não consegue entender o ponto, certo? Mas vocês perceberam que eu só fiz essa troca. Ele fez esse cálculo pra gente, já trouxe para mim o resultado. Vamos concluir aqui para deixar mais interessante ainda. Vamos tentar deixar essa aplicação muito bacana. Deixa eu fechar aqui. Beleza, então a nossa aplicação, o objetivo dela, ela já está funcionando. Agora vamos deixar ele mais completo. Primeiramente, vamos tentar aqui ver se a gente consegue tratar o ponto e a vírgula, tá? Existe uma função aqui que no Delphi ela existe, tá? Mas eu não sei se no Lázaro ela existe, tá? Vamos fazer assim. Vamos ver aqui se eu consigo fazer. É aqui. Deixa eu criar aqui uma outra variável. Não sei se vai dar certo. Vou criar aqui uma outra variável aqui chamada str altura e str peso, tá? Vai ser do tipo string também, tá? Essa str altura, o objetivo dela vai ser receber uma informação, só que com esse ponto e vírgula corrigido, tá? Então o str altura, ele vai receber, deixa eu ver se tem. O nome da função é string replace. Não sei se ela existe aqui. Ó, existe, olha só que bacana, o string replace tem aqui. Então o que é que essa função faz? Essa função ela tem vários parâmetros, né? Várias informações que a gente precisa informar aqui para que ele faça para que ela funcione, né? Então essa função string replace, ela troca caracteres, basicamente, tá? Então primeiro parâmetro, primeira informação que a gente precisa colocar aqui é qual é o tipo de informação que você quer trocar. Onde essa informação está? Então essa informação está no meu campo edt altura, certo? Ponto text. Beleza. Qual é o caractere que está agora? O que você quer mudar, né? Eu quero mudar o ponto. E qual é o novo caractere que você quer colocar? Quero colocar a vírgula, tá? E aí, o último parâmetro que ele está perguntando aqui é o seguinte: de que forma você quer substituir? Aí eu quero que você mude tudo. Onde você achar ponto, mude tudo. Perfeito? Então, tá fazendo isso aqui, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o meu peso, tá? Então vou mudar aqui a altura para peso e aqui vai ser o peso. Então basicamente essas duas variáveis aqui, elas estão fazendo o trabalho de receber a informação formatada, tá? Para que o usuário, se digitar ponto ou vírgula, ele vai estar fazendo essa mudança e mandando o valor corrigido para que ele possa fazer o cálculo. Então, no lugar aqui do meu edit altura, eu vou simplesmente colocar esse edt altura. E no lugar do peso, eu vou colocar o peso, o str peso. Beleza? Vamos ver se funciona? Vamos voltar aqui para nossa aplicação. Opa, ele deu um errinho aqui, foi o que? Ah, eu acho que eu sei o que foi. Vou colocar aqui dentro de
dentro de... esqueci o nome desse carinha. Pochete, né? Pochete, eu acho que é isso. Perfeito? Tá aqui, então vamos fazer o primeiro teste. A gente colocou ponto e deu erro, não foi? Então vamos colocar ponto, nós vamos colocar 1.80 e aqui no meu peso vamos colocar 55.9. Vamos calcular. Olha só, você percebeu que não deu mais erro, então independente de eu colocar ponto ou vírgula, ele não vai ter mais problema. O usuário não vai ter esse probleminha, né? Esse incômodo, né? Porque já está fazendo esse tratamento aqui. Perfeito? Existe um outro tratamento que a gente vai estar fazendo aqui, que é o seguinte: vocês perceberam que agora apareceu vários números depois da vírgula, isso não fica formatado, não fica amigável esse valor, né? Então a gente vai fazer essa correção também. Vamos lá. Então, beleza, vamos fazer essa correção agora da formatação. Existe uma outra função aqui, que no Delphi ela existe, como eu falei, eu tenho mais experiência com o Delphi, estou vindo do Delphi para o Lazarus, né? Então vamos ver se as funções tem aqui também. A função que faz essa correção de casas decimais, no Delphi ela se chama format float. Será que tem aqui, ó? Format float tem aqui também. Então olha só que bacana. O format float ele pede pra gente dois valores. O primeiro valor é como você quer que exiba. Então eu quero que tenha um zero na frente e depois vai ter uma vírgula, né? E aqui eu vou colocar 3 hashtags, né? Como chama. Dessa forma ele vai estar exibindo até 3 números depois da vírgula, né? Depois ele está perguntando, beleza, você quer que a informação ela exiba dessa forma que você mencionou. Agora qual é o valor que você quer colocar dentro dessa formatação? É a minha variável resultado. Então, eu já posso retirar, inclusive, esse carinha aqui, porque se vocês perceberam aqui, se eu pegar o meu mouse aqui, ó, e deixar em cima dessa função, ela vai me dizer qual é o tipo de valor que ele retorna. Ou seja, o valor, o tipo de variável que ele já retorna. Ele já retorna uma string para mim, ó, que é justamente o mesmo que o meu edit recebe, que é string também, ó. Vou passar o mouse aqui, ó. String também. Então eu não preciso mais formatar, não preciso mais converter utilizando aqui o float para a string. Eu não preciso mais fazer essa conversão, porque essa função, além de deixar com as casas decimais corretas, ele já faz essa conversão para mim. Olha só que bacana. Então, perfeito. Vamos executar novamente aqui. Vamos digitar aqui 1.95 e vamos colocar aqui 80 quilos. 80.7. Calcular. Ficou 0000. Porque ficou. Será que ele conseguiu calcular? Deixa eu colocar aqui um outro valor. Muito estranho. Agora eu não entendi porque fez isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo. Por aqui. 90. Agora apareceu. Coloquei 90.7 e peso 70.5. Agora apareceu. Não entendi porque não ficou zerado ali, mas enfim, funcionou. Está funcionando até o momento, né? Maravilha. Vamos aqui fazer a última coisa. Seria baseado no resultado aqui, ele vai estar exibindo um texto aqui para mim, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, quais seriam os textos que a gente pode exibir, né? Deixa eu voltar aqui para o meu site aqui, para ver se ele traz para mim os valores, os valores de classificação, né? Uma tabela. MC tabela, será que funciona? Tabela. Mesmo site aqui. Beleza, maravilha. Então tá aqui, ó. Então, vamos lá. Menor que 18,5 seria magreza. Então, entre 18,5 e 24,9 normal. E entre 25,0 e 29,9 sobrepeso. Eu não vou estar colocando os demais, tá? Vou estar colocando somente esses três, tá de bom tamanho para mim.
Perfeito? Então aqui entra o if, gente. Aqui vai entrar o if para ele fazer essa decisão e jogar a informação lá. Beleza? Então vamos lá. Se o meu resultado, tá? Se o meu resultado for menor que 18,5.5, tá? No código aqui, obrigatoriamente você coloca ponto, tá? Então, begin end. Então, ele vai, o meu label aqui, ó, LBL resultado, o text vai receber, vai colocar aqui como magreza. Vou colocar que você está magro. Beleza. Vou colocar aqui agora um else if, tá? Ou seja, é um else, é um senão, só que ele também tem uma condição, né? Então vai ser resultado por maior. É maior? Entre, então, se é entre, então é maior do que 18,5 e menor que 24,9. Então é 18,5 e resultado é 24, né? 24,9. Então aí eu vou colocar aqui, você está no peso normal. E por fim a gente pode colocar um else aqui. Ou seja, se não for nenhuma e nem outra, então provavelmente você está acima do peso. Então a gente pode colocar aqui. Nada impede, tá? Que você coloque um outro else if, não tem problema nenhum, tá? Mas você está no peso, já acima do peso. Beleza? No caso aqui, como eu estou colocando um texto estático, né? Então ele não precisa fazer conversão, né? Eu estou colocando um valor já direto nele, né? Perfeito. Vamos testar agora. Aqui. Play. Opa, ele deu um erro aqui. Foi o quê? Eu acho que porque quando você está colocando else, você não pode colocar aqui o ponto vírgula. Cadê? Tá, gente. É o seguinte, o label ele não tem a propriedade do texto dele não é text, é caption, tá? Caption. É isso mesmo? Opa. Deu erro aqui, porque coloquei vírgula aqui. Maravilha. Vamos lá. Altura, né? 1,60 e o peso 55. Calcular. Olha só. Então, ele trouxe para mim o resultado. Você está magro. Vou colocar aqui altura 1,85. Vou colocar aqui 70 quilos. Ainda está magro, olha só. 18,5. Talvez essa formatação não esteja adequada. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 90 quilos. Sem deixar magro. Tem uma coisa incorreta aqui. Na verdade, gente, eu vou fazer o seguinte, uma coisa simples, tá? Eu vou trocar simplesmente aqui a posição do peso primeiro e depois a altura. Vou tirar aqui. Eu vou executar novamente aqui. Beleza? 1,90. O peso 90. Olha só. Vocês perceberam que é matemática, gente. Eu não sou muito bom em matemática como eu gostaria, mas eu acredito que agora esteja perfeito. Vamos lá, eu tenho 1,60. Eu tô com 55. Peso normal. Na verdade, eu tô com 55, tô com 40. É isso mesmo.
Então o que eu fiz? Eu simplesmente inverti o peso pela altura. Eu estava fazendo a altura vezes ela mesma, né? Que seria a altura ao quadrado, dividido pelo peso. Então, simplesmente eu invertendo esse cálculo, aí o cálculo deu certo. Você percebe que a matemática, a posição também reflete no resultado. Perfeito? Então, quebrei um pouco a cabeça para descobrir o motivo, mas deu certo. Então, a nossa aplicação de MC, ela está aí funcionando. Então, é uma coisa muito bacana, né, na programação, porque o programa não estava incorreto. O que estava incorreto era o resultado que a gente estava obtendo, né? Ou seja, às vezes o erro ele não é de código, é o erro de lógica, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Perfeito? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Qualquer dúvida já sabe, pode comentar aqui abaixo. Próxima atividade a gente tem outras atividades para fazer também. Essa aqui foi a primeira, mas vocês podem já ter uma ideia aí de como é que faz uma aplicação, né? Isso aqui é uma aplicação muito simples, né? Com uma única tela, mas tem programas aí com diversas telas, então a gente vai chegar nesse nível aí, beleza? Bom final de semana para vocês e até a próxima.